Ontem a gente trouxe aqui, inclusive, na nossa live, que o Lula indicaria provavelmente o Zanin ontem, para poder ser o nome que substituiria o ministro Ricardo Lewandowski. E aí agora há pouco a gente viu o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado Federal, confirmando para o G1 que Lula vai realmente indicar o Zanin, que a indicação será feita nas próximas horas e que inclusive não terá problema para passar lá no Senado Federal na questão da sabatina. Eu tô ouvindo muita gente questionando o fato de o Lula tá indicando o ex-advogado dele, tá? E aí, pra mim, tem dois pontos que são problemáticos, que não tem nada a ver com o Lula tá indicando o advogado, tá? Pra mim, o ponto problemático é, primeiro de tudo, a mídia saber como é que funcionam os critérios de indicação de um membro do STF. A indicação, ela é uma indicação política. Ela não é indicação meramente técnica. É uma indicação que cabe ao chefe do Executivo Nacional. Tão logo, é uma indicação política, que depende também da aprovação do Congresso Nacional, especificamente do Senado, para que o nome seja aprovado. Ou seja, não vai ter apenas a indicação do Lula e automaticamente a gente vai ver. Muito obrigado, Márcio, pelo superchat. Boa tarde, Carlito. Você acha que o STF fez esse movimento para moderar o poder legislativo, naturalmente, ou foi jogada ensaiada? Cara, eu não acho que foi ensaiado com o Lula, como muita gente está falando. Mas eu acho que foi uma maneira de o STF mandar o recado pro Lira que ele precisa respeitar a tripartição dos poderes e a democracia. Ele não pode agir como se ele fosse o primeiro-ministro, querendo atropelar, inclusive, os poderes que compõem a República. Eu acho que o recado foi esse. Voltando aqui para a questão do Zanin, né, para que a gente consiga falar sobre isso aqui. Então, para mim, o primeiro ponto é a crítica à mídia, que tá tentando dizer que o Lula tá indicando advogado, que é um absurdo, que é isso. Então, o primeiro problema para mim é esse, que a mídia sabe que a indicação do membro do STF é uma indicação política, independente de você concordar ou discordar, certo? Outro problema, que para mim a mídia não tá discutindo, porque a mídia não tem interesse em discutir isso, é que mesmo que o Zanin assuma ali a cadeira de membro do STF, muita gente tá falando, cara, mas tem alguns processos que ele pode julgar e que envolveram o Moro, que envolveram isso, que envolveram aquilo. O que é que você acha que vai acontecer? Ele, para que não tenha nenhum tipo de suspeita, vai ter de se declarar suspeito. Quando se cair, por exemplo, um processo na mão dele para averiguar algo sobre o Moro, ele tem de se declarar suspeito. E a mídia não está debatendo isso desse sentido. Está dizendo o seguinte, é uma vergonha o Lula indicar o advogado dele, porque isso é um absurdo. E se os casos envolvendo a Lava Jato cair na mão dele, cair na mão do Moro, do Moro cair na mão dele, é bem simples. Os casos que ele atuou, ele pode se declarar suspeito. Tá? Para que não tenha nenhum tipo de argumentação de que a decisão ela foi enviesada, ela foi algo do tipo. Mas no caso da indicação do Zanin, ela não tem legalidade nenhuma. Tá aqui no site do STF, eu trouxe para vocês aqui ontem, ó. O que é que a Constituição Federal fala no seu artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º. Eu até separei aqui pra gente trazer hoje, ó. Cadê? Parágrafo 3º, artigo 4º. Tá aqui, ó. Deixa eu até separar outro material pra gente mostrar aqui também, ó. Opa. Cadê? Na verdade, eu mostrei ontem aqui o artigo 12. Eu vou mostrar o artigo 101. Então, se vocês estão achando que isso é ruim, vocês têm de solicitar a alteração da Constituição. O que o presidente Lula está fazendo não é algo inconstitucional. Certo? Não é algo inconstitucional. E o que é que diz aqui a Constituição Federal no artigo 101? Eu não vou nem mostrar ainda, tá? Eu não vou nem mostrar ainda o que está lá no site do STF, que é a mesma coisa. Eu quero mostrar para vocês primeiro o que está aqui na Constituição, certo? Para que a gente entenda que a indicação, alguns cargos, gente, que a gente tem indicação do Poder Executivo, são cargos de indicação política. Carlito, mas o cargo do STF é um cargo de indicação política? Porque quem indica é o presidente da República, o chefe do Executivo. Se não fosse um cargo político, eles iam crescendo ali para o cargo, que inclusive o ministro do STF, se eu não me engano, é o único cargo, na verdade o ministro do STF não, os membros do Poder Judiciário são os únicos cargos que não são ocupados através de eleição.
Com exceção dos ministros, de alguns dos ministros, né, em específico do STF, o restante entra na magistratura através de concurso público. Se quem está questionando a indicação do Zanin está achando ruim, tem de pedir para alterar a Constituição, porque não tem ilegalidade nenhuma na indicação do nome do Zanin. Ah, mas ele foi advogado do Lula. Não tem problema nenhum isso. Não tem problema algum. Porque o Lula indica e quem aprova é o Senado. O Lula indica e quem aprova é o Senado. Outro ponto, a minha crítica à indicação do Zanin não foi porque ele era advogado do Lula. É porque eu já disse que eu queria que a gente tivesse uma corte com mais representatividade, em específica de ministros negros. Ah, Carlito, mas tem lá o Cássio Nunes Marques, que é pardo, né? Então se ele é pardo, ele se encaixa no tronco étnico de pretos e pardos, ele é negro, né? Bom, ele não se enxerga assim, né? Então a gente precisava, por causa da quantidade de gente presa que a gente tem, em específico preto, por portar pequena quantidade de droga, que é sempre criminalizado. A gente viu no final de semana o que aconteceu com o Chavoso da USP e com o MC Gui da Norte, que é amigo dele, que foram abordados e torturados pela polícia, porque tava com um beckzinho, tá? E o que é que diz aqui a Constituição, Carlito, no artigo 102? Tá ali, ó, bem claro pra quem vai choramingar aí, como os bolsonaristas dizem que, mas ele não pode indicar que é advogado dele. Olha o que a Constituição diz aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. O doutor Zanin tem menos de 35 anos, ou mais de 35 anos e menos de 70? Tem. Notável saber jurídico. Tem notável saber jurídico? Tem. E reputação ilibada. Até onde a gente sabe também não tem nenhum problema em relação à conduta do próprio ministro, do próprio advogado Cristiano Zanin. E aí o presidente da República passa aqui, ó, parágrafo único do artigo 101. Ele indica o nome para o ministro do STF, que serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Ou seja, precisa-se ter ali 40% mais um. Não é mais um voto não, tá? É 40%, 40% não, perdão, 50% mais um, que é 41. Ontem eu falei a mesma coisa, 40% mais um, né? 51. Tá? Então, o que é que tá acontecendo? O Lula disse que essa escolha é uma escolha pessoal dele, a gente até já trouxe aqui ontem. Ele disse que não quer errar, tá? Juliana Dalpiva trouxe isso aqui, inclusive. Ele disse que não quer errar. Na matéria publicada aqui pela Beatriz Borges, o Pacheco também falou aqui que o Zanin será o indicado pelo Lula. A coisa em relação à indicação que o Lula queria fazer do Zanin, ele falou que a indicação é algo dele, que ele não quer repartir com ninguém, porque a gente já trouxe aqui, inclusive, que ele considerou ali que ele talvez tenha errado em relação à indicação no passado de alguns ministros, né? E agora a gente tá vendo o que tá acontecendo aí, essa discussão de que, mas não pode, mas é isso, mas é aquilo, mas borarã, caixinha de fósforo. Bom, eu só acho que a gente precisa entender o que diz a lei. Se for algo... É que nem a questão que a gente trouxe aqui também, não sei se foi na semana passada, sobre a questão das companheiras ou companheiras de governadores ou ex-governadores sendo indicadas para os TCEs, os Tribunais de Contas dos Estados, que é um absurdo. E aí eu expliquei. Por que os deputados estaduais não mudam, então, a Constituição Estadual? Porque alguns estados, né, você tem a quantidade de indicados ali pelo governador e as outras, a indicação é por tempo ali que se tem, né? Por uma lista, normalmente uma lista tríplice, na verdade. Que a gente chama de lista tríplice, né? E aí a aprovação também acontece através da Assembleia Legislativa. Então, se a Constituição permite, a Constituição Estadual permite a indicação, e se a Assembleia Legislativa aprova, por que eles não mudam? Porque não adianta vir com essa hipocrisia de que, é um absurdo. Se é um absurdo, o que é que vocês estão fazendo para mudar isso? Eu vi recentemente, né, o Mamãe Chorei, né, Mamãe Falei, falando sobre algo similar, envolvendo Rui Costa, se não me engano, Jade Filho, há um tempo atrás, um vídeo que ele soltou no canal dele. E aí eu perguntei, inclusive no meu vídeo na época, no canal Historiador, o que é que ele fez quando era deputado estadual para alterar, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo? Ou a dialogar com outros membros do MBL que tinham mandatos em outros estados para alterar isso na Constituição? Não tem, né? Então, ou cala a boca para deixar de ser hipócrita, ou deixa de enganar o povo. Porque para mim é bem simples. Para mim é bem simples e claro o que está acontecendo. Então vai ser indicado aí o nome do Zanin, tá? O Rodrigo Pacheco confirmou que o presidente Lula disse que vai indicar o nome dele. O próprio Pacheco também já disse que não terá dificuldade na aprovação do Zanin. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Indo agora para